Olá pessoal, passando aqui rapidinho só para abordar um assunto que algumas pessoas me questionaram e eu acabei deixando, enrolei um pouco para poder fazer a resposta e resolvi gravar em vídeo aqui mesmo porque eu acho que é um assunto interessante e que pode servir para muita gente aí sobre concurso público. O assunto que eu quero falar é qual a melhor estratégia, se a gente deve sair fazendo tudo quanto é tipo de prova ou se a gente deve canalizar, ou seja, focar numa prova só, ter aquele concurso em mente e focar só naquele edital. Qual que é o melhor ponto em relação a isso? É disso que a gente vai discutir hoje. Eu sou Thales Braguin Leão, sou juiz federal, fui aprovado em vários concursos, tenho bastante experiência nessa área e estou gravando vídeos falando sobre concursos na tentativa de te ajudar, de te motivar e de te trazer algumas dicas que possam ser úteis para que você também consiga a sua aprovação. Essa questão sobre focar ou não num determinado concurso é, claro, uma questão muito pessoal. Cada um tem uma opinião, cada um adotou uma estratégia, mas é interessante sempre, e por isso que eu quis gravar esse vídeo, a gente ouvir a opinião daquelas pessoas que conseguiram, que passaram. Eu, na minha experiência, tive, até pelas minhas condições de vida, que eu vou tratar num vídeo em breve sobre a minha trajetória, eu me vi obrigado a fazer vários concursos. E isso começou desde a época da graduação. E eu tomei meio que como um hábito participar de vários tipos de prova. Então eu acabei me acostumando. Para mim foi uma coisa natural. Eu participava de concursos desde Tribunal do Trabalho, Tribunal Eleitoral, Tribunal Federal, Tribunal Estadual, concursos de órgãos executivos e vários outros. Então, para mim, acabou sendo um hábito. Em geral, quando você tem incorporado isso de fazer várias provas e não até apenas uma prova foco, o que dá de diferença é que você acaba tendo que enfrentar mais conteúdo, ou seja, você vai ter que encarar mais estudos. E isso pode, é claro, comprometer a qualidade desses estudos. Mas eu não acho que compromete a tal ponto de te atrapalhar a conseguir passar. Tanto é que o meu objetivo final, o meu sonho, era o concurso de juiz federal e eu acabei conseguindo, ainda que com bastante esforço, não foi fácil. Mas eu acho, sinceramente, que ambas as estratégias funcionam. As pessoas, inclusive muitas amigas minhas, que focavam num edital só, elas tinham essa conveniência de poder delimitar as matérias que elas estavam estudando. De certa maneira, elas ganhavam um pouco em termos de tempo. Mas a gente não pode esquecer que, especialmente quando a gente está falando de concursos nitidamente jurídicos, de carreiras exclusivas para bacharéis em direito, a gente não pode esquecer que o direito ele não divide dessa maneira como que a gente estuda, como que a gente pensa. O direito ele meio que está junto, as matérias elas são divididas apenas para a gente poder estudar melhor cada um dos conteúdos. Muitas vezes, em algumas provas, eu ia fazer uma prova, por exemplo, de juiz federal e às vezes alguma questão ali de constitucional, eu sabia a questão, quando eu estava relacionando com direito eleitoral, por exemplo. Direito eleitoral não é um conteúdo cobrado normalmente nos editais da magistratura federal. E teve questões que eu acertei porque eu tinha uma base razoável de direito eleitoral dos meus estudos da magistratura estadual. Então, de certa maneira, isso acabava me ajudando, me sintonizava, eu acabava entendendo um pouco mais do que se tratava. Também é interessante lembrar que mesmo naquele seu concurso que você está focado, às vezes dá uma variação de edital, às vezes uma matéria que não era normal aparecer, ela surge lá. Eu tenho como exemplo, da minha experiência, a matéria de direito de família não é uma matéria comum de ser cobrada nos editais da magistratura federal, porque, em geral, as discussões de direito de família elas ficam no âmbito estadual. Mas no meu edital, no concurso que eu passei, constava direito de família, e eis que direito de família foi um dos pontos sorteados para a minha prova oral. E isso significava que um examinador ia me arguir sobre direito de família diretamente comigo, conversando comigo, ou seja, a prova era oral, eu não tinha nem por onde correr. Então eu tive que fazer uma revisão de última hora muito rápido para poder lembrar os conceitos de direito de família, porque não era uma coisa tão comum para mim, mas o fato de eu não negligenciar o direito de família, ou seja, eu me preparava ainda que não tão a fundo para isso, me ajudou bastante aí nesse susto que foi o direito de família entrar na minha prova oral. E fora também a questão dos concursos,
você encarar as matérias do direito de uma maneira, uma perspectiva um pouco mais ampla e entender que uma coisa não conflita com a outra, mas apenas complementa o raciocínio da outra, me faz lembrar de um episódio prático, que eu não posso, é claro, falar das partes, até mesmo porque eu nem me lembro, mas de uma das minhas experiências numa cidade anterior que eu trabalhei, eu me recordo de um processo penal que iniciou para apurar o crime de estelionato qualificado, né, estelionato contra órgão público, que decorreu do pagamento indevido de um seguro-desemprego, que isso foi causado por uma fraude. E essa fraude surgiu, ou seja, ela foi revelada por meio de uma petição na Justiça Trabalhista, em que o advogado trabalhista que fazia a defesa do reclamado, ou seja, a defesa do empregador, ele peticionou confessando a prática criminosa do próprio cliente dele, do empregador, e inclusive dele próprio enquanto advogado. E foi curioso porque a ação penal ela decorreu de uma confissão de um profissional da área jurídica relativa à prática de um crime. E isso me fez pensar durante esse processo que a importância de você ter pelo menos um conhecimento geral de tudo, e por isso que as matérias são todas expostas durante a graduação, porque um advogado trabalhista ele não pode negligenciar a existência do direito penal por completo. E é interessante, ainda que ele não seja um doutor em direito penal e entenda tudo dos institutos penais, que ele tenha um domínio pelo menos superficial, ou pelo menos um conhecimento geral das modalidades dos crimes. E ele não peticione dizendo que cometeu um crime. Então esse é só um exemplo para ilustrar a importância que eu acho, pessoal, de estudar um pouco mais a fundo as matérias específicas do seu edital, mas não acho que seja totalmente fora de foco você eventualmente fazer outra prova, aprofundar, dar uma olhadinha num outro conteúdo, isso vai te ajudar, vai agregar para você e de repente vai te ajudar inclusive no seu concurso foco. E aí, só para finalizar, eu me lembro também, falando em direito trabalhista, como que o direito trabalhista para mim seria uma matéria que não seria tão útil, e hoje, trabalhando com direito previdenciário, eu vejo que vários institutos do direito trabalhista são o ponto de partida para compreender o direito previdenciário. E então as matérias se entrelaçam e você não perde nada dando uma estudadinha, ainda que eventual, para fazer aquele concurso que saiu o edital agora e você estava querendo treinar, aproveitar que está numa fase boa de estudos. Eu não vejo mal nenhum nisso. Fiz isso, consegui algumas aprovações ao longo da minha preparação para o concurso que eu mais queria, e essas aprovações me ajudaram muito, e eu não tenho do que me arrepender. Digo que é possível, você vai ter que organizar um pouco mais a sua rotina, vai ter que incorporar um pouco mais de matéria, fazer um pouco mais de revisão, mas não é nada de outro mundo. Tem muita gente que faz isso, sai fazendo várias provas, consegue e passa. E também tem gente que não faz. Então, os dois caminhos são interessantes. De repente, é o que eu sempre venho falando aqui. Teste, descubra para você o que é o melhor caminho. Focar totalmente no seu edital, no seu concurso, no seu objetivo final, ou dar uma variadinha, de vez em quando faz um concurso para aproveitar até para treinar. Descubra-se e de repente pode até trocar uma ideia comigo, fale aí o que você acha, se você já tentou as duas estratégias, qual que funciona melhor para você, se você tem medo ali de fazer uma prova que não é muito do seu objetivo e ir mal, se frustrar, isso te atrapalhar, vamos trocar ideia sobre isso. Se você achou bacana o vídeo, encaminhe para os seus amigos, encaminhe para quem está estudando, de repente isso pode ajudar essa pessoa a ter uma nova perspectiva, uma nova forma de pensar e trocar uma ideia comigo e trazer as dúvidas dela e a gente poder dialogar, tornar isso aqui um ambiente para a gente ter essa conversa direta e trazer informações que possam ser úteis para você. Esse é meu grande objetivo. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Se puder, compartilhe com seus amigos, encaminhe via Story, encaminhe via compartilhamento no Facebook, se tiver no YouTube, curta e me recomende para os outros. Isso pode ajudar tanto o desenvolvimento aqui desse canal de vídeos, quanto os seus amigos que estão estudando e de repente possam estar em dificuldades. Muito obrigado, até o próximo vídeo.